Ponto 1 das nossas considerações. Deu ruim no boteco do Lula? A cerveja era de milho transgênico? O que ocorreu? Ô Rubão, fica até difícil acrescentar alguma coisa depois dessa sua explanação. O que ocorreu é exatamente isso. Quando um presidente da República é mal assessorado em questões tão importantes como a que estamos aqui comentando há mais de um ano, que é esta tensão na Ucrânia, que na verdade é uma guerra da NATO contra a Rússia em solo ucraniano, e um presidente consegue ter a negligência de falar que resolve numa mesa de bar, tomando cerveja, ele não consegue sequer alimentar o próprio vício em bebidas alcoólicas, porque ele não terá tempo diante do clima de acirramento entre as partes. Era preciso que Lula fosse menos boçal, era preciso que Lula fosse menos arrogante, porque essa aparente simplicidade dele, ela alimenta uma arrogância visível para quem acompanha cada gesto, cada palavra que ele escolhe para se colocar como protagonista de tudo que acontece, de tudo que ele comenta ou de tudo que ele é convidado a falar sobre. Então, Rubem, a cerveja não existiu, ela não só poderia ter sido de péssima qualidade, considerando aí que você que conhece muito de cerveja, eu não conheço absolutamente nada sobre cerveja, fala muito sobre a péssima qualidade da cerveja brasileira e também sobre a maneira ridícula que foi sugerida para discutir sobre algo tão relevante como é este embrião de Terceira Guerra Mundial que está sendo colocado ali na Ucrânia. Observe que esta semana pouco foi falado na imprensa sobre a Rússia. As pessoas já estão, a imprensa, né, quando eu falo as pessoas, nesse caso aí é a imprensa OTAN, ela já começa a falar mais sobre a China do que sobre a Rússia. Porque o alvo, e isso já falávamos aqui há muito tempo atrás, antes de começar essa tensão na Ucrânia, eles queriam pegar a Rússia e dividir em 17 países para roubar as riquezas e partir com tudo para cima da China. Esse sempre foi o plano, inclusive um plano explícito que Joe Biden, quando era senador, né, e outros, já vinham falando sobre isso. Então, Rubão, será que ninguém perto de Lula teve assim a honestidade de falar assim, o Lula, é o seguinte, a Rússia iniciou essa operação especial na Ucrânia porque houve um golpe na Ucrânia que destituiu um presidente eleito democraticamente para que Zelensky chegasse ao poder e tentasse uma aproximação da NATO nas fronteiras com a Rússia através da Ucrânia. E os povos russos que viviam nas fronteiras ucranianas com a Rússia vinham sendo massacrados, foram quase 8.000 assassinatos frios e, assim, desumanos, fora os mais de 23.000 que ficaram gravemente feridos e que têm sequelas até hoje. Então, Lula, não é uma questão aqui da Rússia invadir a Ucrânia, é uma questão de subexistência. Ou a Rússia faria isso, ou ela deixaria de existir. Então, não fale bobagem, considere que o bloco BRICS é um bloco que o Brasil faz parte e que tem um mercado garantido e que vai haver uma disputa de mercado, onde o Brasil teria já 33% de destino dos seus commodities e outros produtos, e produto industrializado a preços competitivos, para inclusive ser um grande revendedor para outros setores do planeta. E se você for abraçar o bloco que está em decadência,
o Brasil vai ser apenas um terreno de exploração. Bem, eu falo que alguém deveria ter dito isso a Lula, porque, diante de tanta bobagem que ele fala, às vezes parece mesmo que ele não sabia de nada disso que eu estou falando. Mas claro que ele sabe. O problema é que ele pensou, ele apostou tudo na tática do João sem braço. Lula é aquele tipo de animal irracional que estaria sempre esperando o sol aparecer pela manhã para encarar mais um dia e saber como seria. E por isso, ele todo dia muda o discurso. Toda hora ele fala uma coisa. E mente. Mente que nem sente. Na TV portuguesa, ele disse, RTP, inclusive está disponível na internet, a entrevista, ele disse que reduziu, Rubem, ele teve a coragem de dizer isso. Ele disse que reduziu a dívida interna brasileira. Será que esse sacana não conversou, não viu nada de Maria Lúcia Fatorelli em momento algum da vida dele? Quanta hipocrisia! Que cara de pau do cacete também. Assim, a gente perde a paciência. Então, quando você vê um presidente reduzindo uma potência como o Brasil a um mero terreno de exploração, apenas por ser um canalha, sabujo, cínico, fingido, dissimulado, aí você fica na dúvida. Eu colei com Carlos Velasco que a minha posição de apoio a Lula é condicionada a uma virada nacionalista. Mas eu falo isso, sabe por quê? Porque isso não vai acontecer, Rubem. Então eu não tenho que apoiar Lula, porque eu sei que o caráter dele não permite isso. Os acordos que ele fez não permitem que ele seja presidente do Brasil. Ele é apenas um fugitivo que conseguiu uma licença para sair da cadeia, mas continua preso a um conjunto de obrigações que condicionam a situação de liberdade aparente que ele vive. Mas é preso, é um preso, é um preso a valores que não são brasileiros. Então, eu considero que Lula jogou o Brasil no pior momento, do lado errado de uma guerra. É bom lembrar que a história diz que Getúlio Vargas jogaria o Brasil do lado dos nazistas e que foi um ataque artificial no navio brasileiro, no submarino, algo assim, não recordo agora com detalhes, que fez com que o Brasil apoiasse o bloco dos Estados Unidos naquela oportunidade. Não importa. Também não sei se essa história é verdadeira, porque todo o mérito de Getúlio Vargas é distorcido. Todo o mérito de Getúlio Vargas é distorcido, porque ele era nacionalista. Então, é preciso tirar todo o mérito dele para não deixar nenhuma semente boa em quem é nacionalista. Então, mas nesse caso, Lula teria a obrigação de trazer à tona a importância do Brasil no contexto geopolítico e teria a obrigação de dizer que não é parte dessa guerra. Ele teria obrigações com o povo brasileiro, mas está com ministérios aí de bandidos, falsos índios, falsos negros, falsos ativistas, e colocam com a ala corrupta das Forças Armadas, vendida aos Estados Unidos, e acredita mesmo que irá sobreviver a isso. Lula, faltou combinar com os russos e agora também com os chineses. Os chineses estão de olhos bem abertos para o seu jogo duplo. Os russos já sabem quem você é. Então, barbas de molho, muito cuidado, muita calma nessa hora, e a falsa oposição também se cuide, porque a situação é de guerra mundial e vai haver tiro. Ainda que sejam guerras regionais, a instabilidade do planeta é inevitável, porque os Estados Unidos está querendo morrer atirando. E quem quer morrer atirando, morre. É isso, Rubem. Perfeitamente. É muito bom a gente pegar aqui pontos de reflexões. Nacionalista, você me pergunta se os Estados Unidos
tem algum dedo no Sudão, ele tem dedo, pé, tudo, tudo, tudo. Como os Estados Unidos virou uma subpotência mundial, com 800 bases espalhadas pelo mundo, 500 mil soldados pintados com papel, pagos com papel pintado, pingando da rotativa, ainda passando para países tolos como o Brasil e como outros, apesar da história do Lula ter falado com a China que não iria comercializar só com o dólar, o que acontece é que aquilo ali foi uma colocada na parede da China, ou da Odesse. Ninguém falou isso, só que a China é adepta do soft power, então você está de cara com aquilo ali. Aqui o nosso negócio, aqui a situação nossa é esclarecer. Pampa 2, você comete uma das maiores idiosincrasias, que é uma palavra bonita para idiotice, né? Então é o seguinte, é uma palavra politicamente correta, como nós estamos na época do politicamente correto, quando você coloca a culpa da tragédia argentina na esquerda, uma esquerda que não existe. Você quer saber uma esquerda que existe? A esquerda que existe se chama China, que em 1988 era um país com PIB menor que o Brasil, e hoje o Brasil não tem condições nem de limpar as botas, nem de lavar as cuecas sujas de freada da China. Então, você quer ver um lugar onde a esquerda deu certo? Está lá. Você sabe por que a esquerda deu certo lá? Por causa dos chineses. Não foi por ser esquerda. É a inteligência que te falta. Porque você acha que Bolsonaro e meia dúzia de ladrões que o acompanham são o suficiente porque é contraponto àquilo que você não gosta. Ocorre que teve regimes de direita que também solucionaram seus problemas. Você sabe por quê? Quem solucionou foram os elementos envolvidos. Foi o grau de desenvolvimento interno, o grau de comprometimento com o seu povo. Enquanto isso, pessoas tolas continuam presas à esquerda e direita. Um conceito arcaico que remonta a gente ao século XVIII. Ou seja, o mundo da era aeroespacial, a era eletrônica cibernética. Uma vez eu li na revista Veja que o último contato lógico com a realidade foi a máquina de escrever. Depois da máquina elétrica, tudo perdeu o sentido de compreensão lógica, e é verdade. Você aperta um botão, acontece uma série de comandos e aquilo ali sai do outro lado. Você aperta a letra F, sai a letra F. Mas se a máquina quiser, aquilo ali sai uma letra G ou H. É só configurar. A última ação mecânica compreensível ao olho nu foi a máquina de escrever. Foi o último grande elemento da mídia, do controle das massas, que nós tivemos controle, efetivamente. Você digitava, o teclado estava lá, você lia exatamente na hora que você estava fazendo. Agora você estabelece comandos que você não entende, mas você quer entender de tudo. Para você entender de tudo, faz como eu. Estuda 30, 40 anos. Faz isso. Eu desafio. Eu estou desafiando economistas, eu estou desafiando administradores, eu estou desafiando engenheiros, estou desafiando todo mundo. Especialistas, militares, eu desafio todo mundo. Porque eu sou melhor do que eles? Não, é porque simplesmente eu me informo e mantenho a minha honestidade em cima. Não tem nada a ver com esquerda ou direita. Querem que você seja idiota e ache isso. Querem que você seja tonto o suficiente para achar isso. E também tem aqui a minha querida amiga Cristiane Diniz Baná, o que faz alguém pensar que também não podemos ser escravos dos países que o Lula já está fazendo alianças. Primeiro que o Lula não está fazendo alianças com ninguém. O Lula, o que ele fez foi, na China, assinar publicamente contratos que já estavam assinados. Porque, para quem não sabe, um contrato é uma obra jurídica que tem que beirar a perfeição entre suas partes e leva meses para ser elaborado. Ninguém faz um contrato envolvendo 14 contratos envolvendo 54 bilhões em cima das coxas e faz um espetáculo circense. Aquele espetáculo é comum, é normal entre os outros. O Lula não está fazendo nada de errado em participar daquilo, não. Tem nada contra o Lula fazer isso, não. Só que são coisas complexas. O Lula não está fazendo aliança com ninguém. Um contrato não é uma aliança. E outra coisa, nós vamos ser escravos. Nós não somos escravos dos Estados Unidos. Nós somos escravos do Lula, do Bolsonaro, dos nossos representantes. São eles que nos escravizam. São eles que interagem com países que têm esse tipo de política e arriam as nossas calças para eles. Entregam o que é nosso. Ninguém pode fazer nada para ajudar o salário mínimo, ajudar o pobre, mas tomar uma medida para beneficiar
especuladores que vêm aqui usar o capital motel no Brasil, entra de manhã, sai de noite, entra de noite, sai de manhã, especulando, roubando o nosso dinheiro. O PPI da Petrobras, o sistema de dividendos mais promíscuo do planeta, as ações mais valorizadas do tio Sam, nunca pagaram um dividendo. Pergunta quem recebeu um dividendo da Tesla, as ações mais valorizadas do mundo. Agora, todo ano, todo semestre, todo trimestre, bilhões e bilhões carreados do meu lombo, do seu lombo, da minha miséria, da sua miséria, da nossa pobreza, para os investidores da Petrobras. Aí agora, sem questionar nada a doação da Petrobras, vamos fazer uma nova Petrobras, vamos fazer uma Petrobras distribuidora. Para quê? Para daqui a 2 anos aparecer outro Bolsonaro e fazer a mesma coisa? Começa a ficar repetido, começa a ficar figurinha repetida, começa a ficar cansativo. Tudo que o Wellington falou aí é a mais pura verdade. Agora, tem gente que não quer ouvir a verdade. Eu e o Wellington poderíamos estar aqui fazendo uma ode ao governo Lula, puxando o saco do Lula, mentindo para vocês, fazendo a mesma coisa que acontece quando vocês vão ver a guerra da Ucrânia. Tem gente aí dizendo para vocês que a Ucrânia ganhou a guerra. Estão falando desde o primeiro dia. E tem gente aqui que está aqui que assiste isso aí. E quando eu quero que vocês continuem assistindo para ver que é mentira. E nós, desde o primeiro dia, fechamos um pacote e mostramos a verdade para vocês. Sempre fomos honestos com vocês. Mostramos como a guerra se desenvolvia, o que estava acontecendo. Agora, vocês querem que a gente chegue na geopolítica agora e faça o seguinte. O Lula está fazendo uma coisa maravilhosa. Estamos todos com o Lula, vai tudo melhorar, porque nós vamos torcer para que isso esteja acontecendo. Gente, isso é torcida. Isso não serve para a gente, não. Aqui nós estamos aqui prestando um serviço gratuito. A gente pede uma colaboração aqui para manter o canal, tá? Mas todo o nosso conteúdo é gratuito e não é registrado. O Wellington é um profissional reconhecido internacionalmente, vem aqui graciosamente, eu perco meu tempo todo dia e a gente bota um conteúdo aqui. A gente poderia botar direito de cópia, porque tudo que está aqui é produzido intelectualmente por nós. É propriedade nossa, mas nós estamos doando. Tem gente que não vale nada tentando vender isso. Tem gente fazendo campanha de arrecadação para entregar armas na Ucrânia. A arma da Ucrânia é troca de carro, é pagamento do agiota, é o garotão de programa que pega pelas barbas. É isso aí. Tem trouxa para tudo. Então, deixar claro, minha querida amiga, que nós não vamos passar por nada disso com a China e a Rússia, que não é o modus operandi deles. Mas, para isso, você tem que entender geopolítica. Por isso que eu me propus a fazer um curso de geopolítica, para as pessoas entenderem o básico. Entender porque você não pode confiar. Você não pode confiar nos Estados Unidos. Por quê? Porque eu estou dizendo para vocês não confiarem? Não. Não é por causa disso. É porque, efetivamente, as ações tomadas por aquele governo te levam a isso. Então, mais do que nunca, fique claro esse ponto. Mais para frente eu esclareço.